Você está pronto para receber a mensagem desta noite? Diga amém. Amém, glória a Deus. Se você não está, se prepare, porque hoje nós vamos falar sobre o tema Sou feliz, vivo feliz, sou de Jesus. Esse é o tema da mensagem desta noite. Vivo feliz e podíamos dizer porque sou de Jesus. Há um tempo atrás, o pastor estava abatido, dado uma série de circunstâncias, muita luta, muita enfermidade na igreja. Cada dor de uma ovelha, o pastor sente na alma, intercede, busca em Deus as respostas. E aí, numa conversa entre Viviane, Marcos Sarmengue trouxe uma ideia para que nós fizéssemos uma campanha intitulada Vivo Feliz, Sou de Jesus. E você já deve ter reparado aí no ar alguma coisa diferente. Toda a igreja vai estar sendo envolvida durante os próximos dias numa campanha com essa temática. Vivo feliz, sou de Jesus. É lógico que eu não vou dizer aqui para você o que vai vir por aí, porque isso cabe às pessoas que estão liderando a campanha, mas a mim me coube a responsabilidade de fazer a mensagem de abertura desta campanha. Uma campanha onde a gente vai trabalhar esse tema. Nossa igreja precisa ser mais alegre, mais feliz, ela tem que irradiar o fato de que ela é de Jesus. Se você é de Jesus, dê uma salva de palmas bem forte. Uau, tá vendo aí, ó? Somos de Jesus, por isso que nós vivemos felizes. A felicidade está no nosso coração. A nossa alegria de servir ao Senhor está presente na nossa alma. E se isso não tem acontecido, é preciso que você preste atenção na mensagem desta noite. O que Deus quer falar com você? O que Ele quer marcar em seu coração ou destravar em sua alma, para que você possa dizer também com boca cheia: está aí, vivo feliz, sou de Jesus. Você também pode ajudar nesta campanha. Estão sendo distribuídos lá talvez lá na recepção, os adesivos de carro. Nós queremos encher Aracruz com essa mensagem: ó, vivo feliz, sou de Jesus. Incorpore-se a cada proposta da campanha. Não fique de fora, tá? O meio fácil para isso é você baixar o aplicativo da Pibara, o novo aplicativo da Pibara. Você vai lá, onde você busca, não sei se é Android ou iOS, você vai lá, busca Pibara, e aí você vai ver o aplicativo novo, então você vai poder se inteirar desta campanha, tá bom? Mas eu fiquei pensando sobre esta frase: vivo feliz, sou de Jesus. Muitas pessoas, elas não percebem, talvez, a grandeza do que aconteceu com ela quando ela entregou a sua vida a Jesus. É algo muito estupendo pensar nisso. O que aconteceu no dia em que eu reconheci os meus pecados e entreguei a minha vida a Jesus? Foi exatamente nesse momento que o Senhor liberou do céu a poderosa presença do Espírito Santo para ser selado em nossa vida e duelar porque é uma batalha durante toda a nossa vida, dentro de nós, pastoreando-nos, curando, libertando-nos, levantando-nos, abrindo os nossos olhos. É isso que o Espírito Santo tem feito em nós. Aqueles que se entregaram a Jesus, aqueles que reconheceram os seus pecados, arrependeram-se da sua natureza pecaminosa e disseram: eu quero servir ao Senhor, eu quero experimentar esse poder que é viver em Jesus. Talvez muitos ainda não tenham se apercebido do poder desta mensagem, do poder
disso que aconteceu conosco. E aí, eles não espelham essa felicidade. São pessoas que não vivem na plenitude do Espírito Santo. Vive de situações e momentos, enquanto que o Espírito Santo grita dentro dele: volta para mim, faz mais para mim, porque você fazendo mais para mim, sendo usado por mim, você vai encontrar a verdadeira razão da sua existência. Não que Deus precise de nós para alguma coisa, a própria palavra de Deus diz que Ele não precisa de nós para nada. Quem precisa dele somos nós. E talvez a esvaziez, o vazio da alma, signifique a não percepção dessa necessidade, no caso de quem ainda não entregou a vida para Jesus, então não pode dizer: vivo feliz porque sou de Jesus. Sim, há pessoas que elas pensam que isso tem a ver com religiosidade. Não tem a ver com religiosidade, isso tem a ver com uma experiência. Quando você tem um encontro com Jesus, e esse encontro é um encontro poderoso, você sente dentro de você a presença de Deus. Se você ainda não sentiu isso, busque, porque há promessas na palavra que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Talvez você ainda não o buscou de todo o seu coração. Por isso que às vezes você vive uma vida infeliz. Precisa entregar a sua vida a Jesus. Não saia daqui sem fazer isso. Não deixe de entregar a sua vida ao Senhor. E você que entregou a sua vida a Jesus, você precisa se aperceber disso, do grande poder que você tem na sua vida. Por isso que o Senhor diz que daria-nos poder para poder viver o Evangelho. E aí então nós precisamos compreender algumas coisas. Eu queria chamar a atenção para vocês sobre a questão da intimidade com Deus. Para mim, a pessoa que ela teve um encontro com Jesus, recebeu a Jesus, mas ela não vive feliz, ela não espelha alegria, ela não é o sal que devia estar dando tempero, não é a luz que deveria estar atraindo pessoas para Jesus. Lá de Mateus capítulo 5, onde diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então a pessoa que ela não consegue salgar, não consegue iluminar, está faltando intimidade com Deus. Se você não entender o que é intimidade com Deus, você nunca vai chegar no resultado de dizer: sou feliz com Jesus. E essa noite eu quero trabalhar um pouquinho esse conceito com você. Eu quero pegar por base um texto lá de Atos capítulo 3, verso 6, que diz: disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Esse texto é um texto de poder. É um texto onde servos do Senhor, discípulos dele, vão ao templo, e ali no templo ele encontra um homem mendigo, completamente fadado ao fracasso. Ele espelha bem a humanidade, exemplifica bem a humanidade. E aquele homem era aleijado de nascença, ele não conseguia andar, ele precisava ser carregado para um lado e para o outro. E ele foi colocado ali no templo para poder pedir esmola. E ali eles ficavam, olha, de costa para o templo. O templo que representava tanta coisa em termos de religiosidade. O templo onde Deus, ele determinou para Salomão como ele deveria ser construído. Um templo onde a manifestação do poder de Deus ali no templo foi grandiosa, mas o brilho de Israel se foi. E agora então os discípulos estavam ali presentes, o Senhor Jesus presente no mundo para poder dizer: olha, religiosidade não vai acrescentar nada a você. O que eu quero é que você tenha uma experiência comigo. Era isso
que o Evangelho estava dizendo para as pessoas. E aí os discípulos, eles vão ali no templo e encontram esse desafio, um homem pedindo esmola. Que degradação humana, como que nós às vezes chegamos numa degradação tão terrível. E eu queria que você fosse pensando em você. Quais os momentos em que você chegou num momento em que você nem acreditou que você estivesse fazendo algo, falando algo, pensando algo que signifique a lama daquilo que você mesmo se envergonha. Pois é, aquele homem estava ali pedindo esmola. Naquela época não tinha salário, ajuda do governo, não tinha INSS, SUS, nada disso, não existia nada disso. A pessoa que ela não trabalhasse, ela morria de fome. Ela precisava depender das pessoas, da esmola, da caridade das pessoas para poder não morrer. E eles estavam ali, aquele homem estava ali sentado e passava por ele várias e várias pessoas, religiosos, pessoas que iam cantar, pessoas que iam orar, pessoas que iam clamar, pessoas que iam fazer tudo ali dentro do templo, e ele ficava esperando esmolas. É interessante isso, porque quando nós lidamos com essa experiência de Pedro, ali dizendo para aquele homem: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Ele estava fazendo nada mais, nada menos do que obras que o Senhor, de certa forma, autorizou os discípulos a fazerem, viverem uma vida de fé. Imagina, ele chega ali e encontra aquele homem naquela dificuldade. Eles iam entrar no templo também para adorar. Eles olham aqueles homens e veem toda a sua limitação. E ele então diz: olha, em nome de Jesus, levante e ande. Sabe, lá em João capítulo 14, verso 12 a 14, aquele texto maravilhoso que a gente gosta, João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Quantas vezes você já ouviu o pastor declamar esse texto aqui para você? Lá no verso 12 e 14, Jesus diz para os discípulos que eles fariam obras maiores do que ele fez. Mas se você perceber qual foi a obra que Jesus veio fazer nesse mundo, e se você for honesto com o seu estudo bíblico, você vai perceber que Jesus ele não veio para curar as pessoas. Porque, acompanhe, se ele veio para curar as pessoas, ele falhou na sua obra, porque nem todos da sua época foram curados. Se ele também não veio para poder expulsar os demônios de todas as pessoas. Porque se ele veio para isso, ele falhou. Porque só alguns foram libertos. Não. Quando você vai estudar o Evangelho, estudar a Bíblia, quando você tem interesse pelas coisas de Deus, e você presta atenção naquilo que Deus está te dizendo, você chega à conclusão que o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio salvar a humanidade dos seus pecados. Ele veio para pregar sobre o reino dos céus, e ele veio para poder dizer para o homem: ó, siga o meu caminho, siga os meus conselhos, siga o meu passo. Ele disse lá em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz: siga-me. Então a obra de Jesus, ela foi para salvar o homem. Não caia na conversa fiada de pastores, pregadores, igrejas que colocam toda a ênfase em milagres e por isso enchem auditórios de pessoas todas como aquele homem pedindo esmolas. Não, nem todos. O Senhor pode fazer o que Ele quiser.
Mas o Senhor Jesus não veio nem para ressuscitar os homens. Ele ressuscitou alguns, mas se ele tivesse vindo para ressuscitar os homens, ele falhou. Porque nem todos os que morreram na sua época foram ressuscitados. Não, Jesus fez essas coisas, milagres, poder, para que os homens reconhecessem que ele era uma pessoa divina. Ele, na verdade, era o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente na terra, para poder pagar o preço da nossa rebeldia, dos nossos pecados cometidos contra o Senhor, e pagar a nossa dívida de ofensa contra Deus. Por isso que através de Jesus, você pode ser salvo. Ouviu? Mesmo doente, você pode ser salvo. Mesmo pobre, rico, e de qualquer maneira, você pode ser salvo. Então, quando o Senhor Jesus disse que os discípulos fariam obras maiores do que ele precisava deixar uma prova inequívoca disso. E ele fez, o que aconteceu? Ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Essa para mim é, junto com a morte de Jesus, as duas demonstrações, as duas provas cabais de que Jesus é o único Salvador e o único Senhor. Há líderes de religiões que estão crescendo no mundo, como por exemplo o Islã. Cresce no mundo, mas o líder deles está lá morto, na Arábia Saudita, num caixão preto, onde as pessoas volta e meia vão lá e ficam rodeando o seu caixão, talvez esperando que ele se levante e assuma a autoridade do doador de vida. Mas até agora ele não fez isso. Jesus não, Jesus fez. Ele morreu. E aí pôde ser escrito sobre isso: ó morte, onde está a tua vitória? Não houve vitória da morte sobre Jesus, porque Jesus venceu a morte. E ele diz: siga-me, e você vai vencer a morte também. A morte não será o fim da sua vida. Não se estresse com isso, não se deprima com isso, não tenha medo da morte, porque depois da morte eu estarei te esperando para te abraçar e dizer para você: vinde, benditos do meu Pai, e recebei por herança o céu que vos está prometido desde a fundação do mundo. É isso que o Senhor vai falar para você. Não tema. Messias ressuscitou. Eu tenho o seguinte a dizer sobre o Messias: ele deixou o túmulo vazio com a sua ausência, para encher o vazio dos homens com a sua presença. Essa é a missão de Jesus. Jesus, se você convidá-lo a entrar em seu coração, Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e terei comunhão com você. O Senhor não pode invadir a sua vida. Ele fica querendo, ele fica batendo a sua porta, dizendo: abra, abra, que eu quero entrar. Eu quero fazer uma mudança, eu quero que você sinta o meu poder na sua vida. Eu vou colocar a marca da promessa em você, a presença augusta do Espírito Santo em você, para ele te ajudar a vencer suas tentações, até que então você derradeiramente chegue no céu. E lá diz, há promessas sobre isso: ele vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas, todas as dores vão passar, as lembranças ruins vão passar, e você vai viver a eternidade com o Senhor. Então, depois que Jesus ressuscitou, o nome de Jesus é que deve ser exaltado. Jesus, nome acima de todo nome. Sabe, os discípulos, eles foram convidados para caminhar com Jesus. E eles, durante 3 anos, eles presenciaram coisas fantásticas. Eles presenciaram milagres. Milagres que eles nunca imaginavam que podiam ser feitos. Ninguém nunca antes e nem depois conseguiria fazer
os milagres e demonstrar o poder que Jesus mostrou. Mas sabe o que aconteceu? Quando Jesus morreu, Pedro e os discípulos foram pescar. Está lá em João capítulo 21, do verso 3 até o 23. Eles parecem que deu um branco na cabeça deles. Eles esqueceram de tudo que eles experimentaram. Os milagres que eles viam, imagina só os milagres, os 2 milagres das multiplicação dos pães. Eles lá com os cestos, e eles então serviram 5.000 pessoas. E eles viram as pessoas colocarem a mão no cesto, tirarem o pão e o pão continuar. Você entende? Não dá para entender. É muito estupendo, mas eles, os discípulos, viram, eles presenciaram. Por isso que Pedro agora ali diante daquele homem, pedindo esmola, ele passou pela sua cabeça um monte de coisa. Mas os discípulos, depois da morte de Jesus, eles voltaram para pescar. Isso mostra a fragilidade do homem. Como nós, depois de experimentarmos momentos gloriosos com Deus, experiências fantásticas de respostas de orações, nós esquecemos. Esquecemos e vamos nos afastando cada vez mais do Senhor, quando Ele ainda tinha e tem muitas coisas ainda a fazer em nós e através de nós. Sabe por que isso aconteceu? Porque é você quem escolhe o nível da sua intimidade com Deus. É você que escolhe, não é Deus que faz. Nós temos muitas pessoas achando que Deus vai fazer você orar mais. Ele não faz isso. Há pessoas que estão falando assim, Deus vai me deixar mais consagrado, mais santificado. Não, quem tem que se santificar é você. Quem tem que se separar dos pecados é você. É você que tem que orar mais, é você que tem que ler a Bíblia mais, é você que tem que obedecer à palavra do Senhor mais, é você. Não é outra pessoa. Não adianta você ficar querendo fazer como Adão e Eva fizeram. Quando o Senhor chegou lá no jardim e perguntou, Adão, quem te mostrou que você está nu? Porventura comeste da árvore que eu falei para não comer? Ele disse, a mulher que o Senhor me deu é que me deu. Aí o Senhor foi perguntar para a mulher diz, a serpente me enganou. Nós estamos sempre com essas desculpas de que eu não sou mais dedicado a Deus, porque Ele não faz algumas coisas na minha vida. Não, Ele já fez. Ele já derramou o sangue dele na cruz por nós. Ele morreu, Ele se deu na cruz. E mais, Ele sofreu muito por nós. Todo o sofrimento e a morte que nos cabia e a condenação eterna foram resolvidos por causa do sofrimento e morte de Jesus por nós. E talvez os discípulos, esquecidos de tudo que Jesus havia ensinado, eles vão pescar, esquecendo-se que Jesus disse, olha, no 3º dia eu vou ressurgir. E aí então ali em João capítulo 21, Jesus vai lá na beira da praia e vê o resultado de 3 anos de trabalho, 3 anos ensinando, 3 anos falando, e os discípulos lá pescando, e num desânimo, que não pescavam nada. E aí o Senhor Jesus lá naquela escuridão, ei, pescaram alguma coisa aí? E aí você imagina o que aconteceu naquele barco. Aquele desânimo, todo mundo prostrado, Jesus morreu, Jesus morreu, Jesus morreu. Agora acabou tudo, acabou tudo. E nós mesmos vamos ser perseguidos, o pessoal vai vir atrás da gente. Eles estavam ali corroendo as suas dores, remoendo as suas lágrimas. E aí de repente aquela voz, eles não reconheceram a voz. Para eles era um estranho. Ei, vocês pescaram o que aí? Ali 2 coisas eram difíceis. Ouvir a pergunta, num momento como aquele, e o tipo de pergunta. Porque eles não tinham nada. Pescadores experientes,
dedicados, cada um deles tinha anos e anos e anos em pescaria. E aí então Pedro falou assim, olha, eu imagino, viu, não tá, falo eu, não o Senhor. Pedro falou assim, já vem alguém encher a nossa paciência, em vez de deixar a gente aqui curtir a nossa fossa aqui. Aí João, aquela meiguice, né? Não, João, responde, é uma pessoa que está ali, né? Vamos respeitar, né? Não pescamos nada não, e para de encher a paciência. Não, encher a paciência foi adicionamento meu, né? E aí aquele homem estranho para eles naquele momento, dado a dor que eles estavam sentindo, diz assim, aqui, joga a rede do outro lado. Aí, meu filho, houve quase um motim dentro do barco. Esse pode, o cara nem conhece, não sabe que a gente é pescador, e tá aí, João, não, vamos jogar, não estamos fazendo nada mesmo, então vamos fazer. Tá bom, vamos lá, gente, vamos jogar. Na hora que eles fizeram assim, gente, está escrito, o Senhor fez assim, ó, e os peixes, na rede dos caras, versão leg. Entrou ali, os caras, quando eles viram, eles experimentaram um milagre. E aí eles não estavam nem sabendo, porque naquela hora que eles experimentaram aqueles milagres, eles relembraram tudo que eles passaram. E João disse para Pedro, é o Senhor. E aí Pedro vai e mergulha e vai ao encontro com o Senhor. É você quem escolhe o nível de intimidade. O Senhor está sempre te buscando. O Senhor está sempre falando contigo. Eu quero você mais integrado na minha obra. Eu quero você falando para as pessoas do meu amor. Eu quero vocês dizendo, vivo feliz, eu sou de Jesus. Mas você só fala de futebol. E comigo só fala desse raio desse Flamengo. Miserável desse Flamengo. Não aguento ouvir mais desse Flamengo. E quando eu quero ser flamenguista, o pessoal dessa igreja não deixa. A Márcia mesmo fala, não, Márcia, pastor, pelo amor de Deus, não vem para cá não. Não, gente, é você quem escolhe a profundidade da sua intimidade com Deus. Se você quer uma relação com Deus rasinho, quase não dá para respirar porque não tem água, né? Quase não dá para você nadar porque não tem água, você fica ali quase morrendo. Ou você então mergulha e você vai ver, com esses olhos que a terra há de comer, os milagres de Deus na sua vida. Olha, eu estou vendo muita gente mexendo em celular. Eu quero dizer para você que está mexendo em celular o seguinte, eu não estou citando textos bíblicos agora. Presta atenção no que Deus está falando com você. Presta atenção porque Deus te trouxe aqui de forma especial para dizer para você que Ele quer que você seja feliz. Que você diga, eu sou de Jesus, e sou tanto de Jesus que as pessoas ficam mandando mensagem aqui no meu WhatsApp, eu não vou atendê-las, porque eu estou atendendo a pessoa mais importante. George Miller, grande pregador do Evangelho, se envolveu com cuidado com orfanato, com crianças, um homem de oração, um homem de Deus. Ele estava lá na sua intimidade com Deus, na sua casa, e de repente a empregada veio falar com ele, senhor, a rainha está aí na sala querendo falar contigo. Ele disse, diga para ela que eu estou falando agora com o Rei dos Reis, eu não vou poder atendê-la hoje. Você que escolhe o nível de intimidade que você quer ter com Deus. Mas vamos mergulhar um pouquinho, só rapidamente, sobre o texto que diz assim, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. A primeira coisa que eu quero falar sobre o contexto desse versículo que serviu de preâmbulo para a nossa reflexão, é sobre a dor daquele homem. A dor daquele homem. Aquele homem estava ali humilhado.
Pedir esmola não é fácil. Pedir esmola, ela bate na nossa dignidade de uma tal forma que só em pensar nisso, você fala, nossa, eu não quero nem pensar nisso. Ter que me humilhar ao ponto de pedir esmola às pessoas. Isso era tão indigno para aquele homem, em importância igual a todos nós. Todos nós somos iguais perante Deus. Nós só não somos iguais perante a justiça, que deveria ser. Mas diante de Deus, todos nós, porque Ele é a verdadeira justiça. E aquele homem, então, ele estava ali sentindo uma vergonha tremenda de pedir esmola, ao ponto que ele não olhava para a pessoa, ele olhava para o chão. O texto de Atos, capítulo 3, verso 2, diz assim: estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Irmãos, é interessante você notar isso, porque o templo havia um momento, que era o momento da adoração, em que alguém lá tocava o chofar. O chofar era uma buzina de carneiro, em que lá no Velho Testamento era usado para guerra. Quando tocava o chofar, as pessoas, o exército de Deus vinha para a guerra. Mas agora o povo não estava em guerra, então ele começou a ser usado para chamar as pessoas para a adoração. Então, quando tocava o chofar, as pessoas iam adorar a Deus. Talvez muitas batalhas internas, talvez muitas lutas pessoais precisavam ser vencidas. Talvez você esteja aqui hoje com uma luta pessoal, individual sua. Ninguém sabe da dor da sua alma, das suas dúvidas, de tudo aquilo que você passa, que você chora, e ninguém sabe que você chora. É porque a ideia de ir à igreja, a ideia de ir no templo, realmente estava ligada nessa direção. Aquele homem era levado todos os dias para ser colocado ali, para sentir a dor da vergonha de ver homens que adoravam a Deus, pessoas levitas, pessoas religiosas, e elas não estavam nem aí para ele. Era uma dor de saber que estavam numa situação que ele ia morrer aleijado. Era a dor, a vergonha de pedir esmola. Era a dor de ter que ser carregado pelas pessoas, depender das pessoas. Muita dor. E é no momento de muita dor que o Senhor aparece. Quando a gente busca o Senhor, e você está aqui hoje ouvindo isso, o Senhor te trouxe aqui hoje para você trabalhar a sua dor. Busque ao Senhor. O Senhor não quer que você viva uma vida toda chorando, de cara amarrada, triste. Não, o Senhor quer que você diga: sou feliz, sou de Jesus. É isso que Ele quer que você experimente na sua vida. Mas aquele homem estava ali, e aí no verso 6 de Atos 3, ele diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Era o que Pedro tinha naquele momento para poder oferecer àquele homem. O que ele tinha, que Pedro tinha, ele pôde oferecer para aquele homem. O que você tem, você deve oferecer para as pessoas. Se você não tem a alegria do Espírito, a alegria da salvação, você só vai poder dar para as pessoas aquilo que você tem. O que você tem não é muito. O que você tem não vai aliviar a dor das pessoas. Pode aliviar a fome em algum momento, mas você não vai poder aliviar a fome todos os dias. Mas Pedro estava cheio de coisas do Senhor. O Senhor depositou na vida de Pedro muita coisa. Os milagres, tudo que Pedro viu agora. Ele estava falando: rapaz, eu fui instado pelo Espírito Santo. Você acha que quem foi que falou com ele ali, para ele falar aquilo? Foi o Espírito Santo.
Diga, Pedro, diga para esse homem. Ele, vou falar. Olha, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu te dou. Você não pode viver uma vida como crente, mostrando para as pessoas que você não tem nada. Porque quando você não dá as coisas que Deus colocou em seu coração para oferecer para as pessoas, você está dizendo para elas, eu não tenho nada. E Jesus depositou muito em você. Se você entregou a sua vida para Jesus, Ele deu do Espírito dele, selou você com o Espírito da verdade. O Espírito está dentro de você, você não acredita, mas se você entregou a sua vida sinceramente para Ele, você tem o Espírito Santo selado dentro de você. Outra coisa que eu queria falar nessa situação que aconteceu ali, é a limitação de Pedro. Eu já falei um pouco sobre isso, por isso que eu vou ser um pouco rápido, né? Pedro diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Imagina, né? O Pedro olhando para ele e olhando para a necessidade daquele homem. Talvez esse seja o enigma que coloca muitos cristãos como pessoas que deveriam abençoar a vida das pessoas e não abençoam. Às vezes a gente evita lidar com uma pessoa em sofrimento porque nos esquecemos que nós podemos orar por elas. Às vezes uma pessoa está passando um problema grave porque ele se meteu numa situação financeira, até por irresponsabilidade ou não, ou essa pandemia acabou levando a uma situação difícil, eu evito aquela pessoa. Como você vai evitar se você é o sal da terra e a luz do mundo? Como? O Senhor te salvou exatamente para você dizer para Ele, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu posso fazer isso por você, vem cá, eu vou orar por você, chora aqui no meu ombro. E então compartilhar o que as pessoas precisam sentir é o amor de Deus. E o amor de Deus não tem nada a ver com você meter a mão no bolso e entregar dinheiro para Ele, pagar todas as contas dele. Sabe por quê? Você não vai resolver o problema do mundo, como Jesus não curou todas as enfermidades. Mas você pode dar o que Deus te deu. Você pode amar as pessoas. Vem aqui, eu quero te ouvir. Vem cá, e a pessoa fala, e agora você deixa eu orar por você, porque eu não posso fazer nada por você. Irmãos, eu vou contar uma experiência que eu tive essa semana. Essa semana o diabo mandou um recado para mim, muito claro. Eu estou vindo da minha casa para cá e ali, antes de entrar naquele bairro novo de Aracruz, vindo da Orla, tem um ponto de ônibus. Eu passei e tinha um velho, barbudo, sujo, com os sacos de lixo lá, e eu passei por ele, e o Espírito Santo falou assim, volta lá e oferece comida para ele. Eu falei, Senhor, já estou aqui na frente. É isso que a gente faz. Senão, volta lá, senão eu acabo com esse carro teu, hein? Aí eu fui e voltei lá, em frente ao bairro, fui lá atrás, porque ali é perigoso, né? Voltei, parei assim e ele aqui. Eu abaixei o vidro, falei, já almoçou? Aí ele se levantou, veio e colocou os braços no meu carro assim, ainda não. Então vamos almoçar? Aí, cadê? Eu, não, entra aqui que eu vou te levar lá no restaurante para a gente almoçar. Aí ele parou e falou assim, ei, eu te conheço. Eu sei tudo sobre você. Ali, eu comecei a perceber que eu estava passando por um momento espiritual. Muita gente fala assim, o cara é retardado, tá. Não. Escuta o que ele falou para mim. Eu sei tudo sobre você. Como eu sei que o diabo é mentiroso, sabe? Sei, se você quiser, eu falo contigo agora tudo da sua vida. Então fala. Não, agora não. E outra coisa, você acha que esse carro é teu? Esse carro é meu. Tudo nesse mundo é meu. Quem é que diz isso? Tudo nesse mundo é meu. E aí, na hora que eu estou conversando com ele em oração, Senhor, tem misericórdia, né? Tem misericórdia, Senhor. Aí eu escuto uma voz assim, eu falo, nossa, o que é isso?
uma voz que não era nem eu nem ele. Eu falei, rapaz, eu dei uma tremida, mas não, era um cara que tinha parado ali para dar uma marmita para ele. Vi a avó pela Greta. Mas escuta o que ele falou para o homem. O homem falou, aqui, eu passei aqui ontem, não vi você, hoje está aqui a marmita. Sabe o que ele falou? Ah, essa é a oferenda, né? Uau! Eu liguei o carro e pum! Fui embora. O diabo está cirandando você. Ele quer pegar você. Mas sabe o que aconteceu ali com Pedro, quando Pedro viu a dor daquele homem, viu a sua limitação, ele acabou fazendo aquilo que ele tinha que fazer, né? Que é o nome de Jesus. Ele se apoiou no nome de Jesus. É lógico, estou falando que dei no pé, não, falei de Jesus para ele, ó, Deus te abençoe, abra o seu coração, e ele ficou desdenhando, e aí eu vim embora. Pedro usou a coisa mais poderosa que eu e você podemos usar, o nome de Jesus. A Bíblia diz que diante desse nome se dobrarão todos os joelhos, no céu, na terra, debaixo da terra, toda língua confessará que Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Todos vão fazer isso. Reis, imperadores, todos vão se dobrar diante do Rei dos reis. Pedro sabia disso, ele conhecia o nome. O povo de Deus passou a ser chamado aqueles que seguem o nome que é sobre todo nome. Olha o que ele diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Não é em meu nome, não é com as minhas opiniões, não é com os meus achismos, não, em nome de Jesus. Eu conheço esse nome. Em certa ocasião, alguns homens usaram o nome de Jesus de forma equivocada, os filhos de Seva. Eles chegaram lá e foram expulsar um demônio, dizendo, nós te ordenamos, demônio que sai desse corpo em nome de Jesus a quem Paulo prega. Sabe o que o demônio falou para ele? Olha, eu conheço Paulo, e bem sei quem é Jesus, mas você, quem é? E o demônio, com a força que, aquele homem com a força que o demônio lhe deu uma surra nos 7 filhos de Seva. Eles ficaram todos machucados. Imagina um homem. Não, Pedro não conhecia o nome de Jesus como os filhos de Seva. Não, ele conhecia o nome de Jesus de verdade. E ele fala, pô, não tenho nada, não tenho dinheiro, pô, podia pagar um almoço para esse cara, mas não tenho, mas eu tenho algo. Você tem algo? Você já entregou a sua vida a Jesus? Então você tem. Aperceba-se disso. Esse mundo precisa ver você feliz. Não porque lhe falta dinheiro, não porque lhe falta saúde, não porque falta alguma coisa em você, mas porque você conhece o nome dele. O nome que é sobre todo nome. Não, ele vai lá em nome de Jesus. Eu não tenho nada, mas eu tenho um nome. Em nome de Jesus, o Nazareno ande. E segurando pela mão, ele estendeu a mão, havia fé no seu coração. Aqui, me dá a sua mão aqui. E ele vai e ajudou a levantar-se, está aí. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Foi um milagre incrível. Todo Israel, toda Jerusalém ali sabia quem era aquele homem. Todos os que iam adorar viam-no todos os dias, aleijado, humilhado. Agora aquele homem, e mais, irmão, tem um negócio aqui fantástico.
Fantástico, olha o que diz o texto. Quando eu falo que essa igreja é a igreja do salto, olha o que diz o outro verso. E de um salto, forcei a barra, né? Pôs-se de pé e começou a andar. Imagina aquele homem treinando, nossa, era nascença, ele nunca havia andado, era uma doença de nascença, ele nasceu assim, ele não se tornou paralítico depois, ele nunca tinha experimentado a alegria de, é assim que é andar, é igual o cego que o Senhor curou, isso aqui é ver, isso aqui é o amarelo, isso aqui é o azul, isso é o que eu vi, isso aqui é o que? Isso é verde. Hoje eu ouvi tanto falar que isso era verde, e eu não imaginava, aquele homem não imaginava o que era andar, mas no nome de Jesus ele estava dando um salto. Há pessoas que estão querendo dar um salto na vida, mas depende de você. Então eu queria concluir essa mensagem dizendo que ser feliz com Jesus só é possível com intimidade com Deus. Você não pode sair daqui hoje sem essa mensagem no seu coração, intimidade com Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. Intimidade não tem nada a ver com esse culto, com essa celebração, não tem nada a ver com o Unijó. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Deus está falando ao seu coração, sabe? Deus quer que você entenda o que Ele está falando, intimidade com Ele. E essa intimidade começa com você dando ouvido ao que Ele está falando. Eu quero ter intimidade contigo. Intimidade não tem a ver com outra coisa a não ser comunhão íntima com Ele. Você precisa ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Não caia nessa asneira de ir atrás de pessoas que dizem, o Senhor está me falando contigo. O Senhor já te fala através das Escrituras. Foi soprando a palavra dele inerrante, a palavra dele que dá, atinge a... Vai ler 1 Timóteo 3, 2000 anos atrás foi escrita essa palavra, você lê hoje e você fala, rapaz, foi escrito hoje de manhã, e vai ser escrito daqui a 1000 anos, caso o Senhor não volte. Porque a palavra de Deus, ela é auto-atualizável. Ela é a mensagem do dia. Ela não é antiga. Ela não tem que ser contextualizada. Ela não tem que ser relida. Ela não tem que ser refeita. Quando vai haver as correções, as atualizações da Bíblia, os escolhidos para fazerem isso nas religiões sérias que amam a palavra de Deus, são pessoas inteiradas das línguas bíblicas, são professores, mestres, doutores de hebraico, aramaico, grego, enfim. E quando eles vão olhar para a Bíblia em português, por exemplo, eles não olham para a Bíblia em português e falam assim, essa palavra aqui tem que ser mudada. Eles vão lá nos originais, nas cópias dos originais, e falam, não, aqui o sentido era esse, não pode ser esse aqui, não, a Bíblia... ela não precisa de atualização, ela é a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Se quer ouvir a voz de Deus, separe todo dia um tempo para ler a Bíblia. Ele vai te falar, você vai tremer na presença dEle, você vai chorar na presença dEle, porque Ele vai te falar, você vai falar, Deus está me falando. Sabe o que você precisa? Você precisa mergulhar mais fundo. Você precisa mergulhar mais fundo. Não vai dar para você ficar só no rasinho. Você precisa mergulhar mais fundo. Você precisa subir mais alto. Eu não estou mandando você ir em nenhuma montanha, não. Você precisa subir mais alto, você precisa estar onde Deus está. Sabe? Você precisa ir mais longe. Deus te trouxe aqui hoje, trouxe você aqui hoje para você ouvir isso. Ele quer que você
mergulhe mais fundo. Busque-o. Busque a presença dele, você vai encontrar. Fale com ele. Diga para ele sobre os seus medos, diga para ele das suas tristezas, diz para ele das suas decepções. Diga para ele, inclusive, que você não está crendo muito nele. Senhor, eu não estou crendo no Senhor. Você vai experimentar o poder de Deus. Aquele homem experimentou, Pedro experimentou, todo mundo envolvido ali experimentou. Você precisa encarnar o tema deste movimento que a nossa igreja está fazendo. Vivo feliz, sou de Jesus. Amém?